Olá, amigos e amigas, obrigado por se inscreverem nesse canal, que vai ser bem divertido. Eu vou contar um pouco da minha história, bastidores, fofoca, lesões. E o primeiro episódio, nada como o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Os meus pequenos e grandes momentos com ele, que foram inesquecíveis. Vamos voltar para a máquina do tempo, ano 1995, eu estudante de medicina no quarto ano da faculdade, meu pai era muito amigo do Dr. Carlos Braga, um médico icônico que trabalhou durante décadas pelo Santos Futebol Clube. O Braga chegou no meu pai: Alcione, o Carlos jogou no Santos, conhece um pouco de lesão, está fazendo faculdade, me pediram um médico para acompanhar as peneiras do Santos. Pô, vê se ele quer. Evidentemente, meu pai, feliz da vida, fez essa proposta. Eu que já era vinculado ao Santos, fui atleta, enfim, adorei, fui acompanhar. Aí começa a minha história no Santos Futebol Clube. Nada menos do que o momento que o Rei Pelé, junto com Samir Jorge Abdurraqui, Zé Paulo Fernandes, Vicentão, que Deus o tenha, era a política pés no chão do Santos Futebol Clube. Economizar receita e despesa, que é o correto, e aquele time icônico de 95. Não é verdade? Então eu, jovem, comecei com as peneiras do Santos. Olha o nível da peneira do Santos. Coordenador, Ramos Delgado. Supervisor, Júlio Mazei. Uma pessoa fantástica, fiel escudeiro do Rei Pelé, preparador físico, que logo me impressionou, que parecia um filme do Blade Runner. Ele tinha laptop, celular, uma modernidade. Eu, jovem estudante, ficava, caramba, aquele sotaque meio americanizado, né? Quem eram os treinadores? Infantil na época: João Paulo, Juvenil, Manuel Maria e Júnior Coutinho. Eram peneiras semanais na qual o Rei Pelé aparecia de vez em quando. E eu, atônito, né? Com aquela figura, modestamente, conversava com ele, com medo. Enfim, aí começava a minha relação pequena com Pelé, né? Fazia algumas perguntas para ele, perguntava: Pelé, quem foi o melhor jogador com a camisa 10 depois de você? Pelé falava que foi o Zico, na opinião dele, né? Ele confirmou numa entrevista recente dele. Ou seja, nossa evolução, eu fui continuando no Santos, depois eu fui alçado às categorias de base, e o Ramos Delgado precisava de um médico para acompanhar toda terça-feira o Santos, porque o Pelé naquele dia ia ficar integralmente com as categorias de base. Eu na época era residente da Santa Casa, novinho, tinha um dia de folga. Falei pro meu chefe: eu quero a terça-feira. Óbvio, eu queria ficar com o Rei Pelé, né? E toda terça-feira a imprensa mundial toda se deslocava para ver o Pelé. Americano, espanhol, japonês, irlandês, sueco, italiano, todo mundo parava para ver Pelé. E o Pelé treinava com a garotada, ele gostava de treinar no gol, né? Aqui tem uma foto dessa época, né? Minha com o Rei Pelé, não sei se dá para ver muito bem aqui. E o Pelé já condenava um pouco a corrupção da CBF, enfim, já se preocupava. E um lance curioso: Pelé estava com uma celulite de cotovelo. Eu, todo afobado, né? Queria me aproximar cada vez mais do Pelé. Examinei o Pelé, doutorzinho, dá uma olhadinha. Examinei, estava quente o cotovelo dele, uma celulite de cotovelo. Precisava tomar antibiótico. O Santos na época não tinha receituário, as categorias de base. Era muito primitivo ainda, né? Diferente do que é hoje. Eu peguei papel de pão, né? Recortei de forma primitiva, prescrevi a cefalexina para ele e entreguei para o Pelé. Algo bizarro, simples, mas era uma forma que a única tinha de eu tratá-lo de uma forma bem simplória, né? A nossa relação, eu sempre perguntava sobre Copa de 70 e etc. Foi se passando o tempo, eu trilhei minha carreira no Santos. O Pelé, ele fez um time aqui, que era o Litoral Futebol Clube, associado com uma parceria com o time de Jundiaí. Manuel Maria, o meu grande amigo,
Alba, o Pelé tá fazendo um time, precisamos de um médico. Eu, naturalmente, óbvio, né? Onde o Pelé estava, eu me apresentava, né? E foi mais uma experiência brilhante, né? O Pelé, todos os ensinamentos para as categorias de base. O Pelé sempre teve preocupação com crianças e adolescentes. Desde o último gol nos anos 70, nos anos 60, o milésimo gol, na verdade, do Pelé, ele já se preocupava. Então o negócio dele sempre foi a molecada. Dava ensinamentos, explicava como era a vida. Depois, naturalmente, o Pelé foi se distanciando pela questão de saúde dele. E eu via sem querer, mais uma vez. Quase todo o Réveillon eu passava num condomínio fechado, aqui no Canal 6, que é onde morava a mãezinha dele, que está no céu. Um belo dia, o meu filho, que é sócio do Santos desde quando nasceu, Enzo Alba, ô pai, mãe, tem um rapaz lá que tá chutando a bola comigo, sentado, ele tá falando que é o Pelé. Fomos lá, eu já sabia que a mãe do Pelé morava lá, o Rei Pelé nos recebe de forma simpática e amável. Lembrava de mim, né? Nos abraçamos, ele já um pouco com dificuldade para caminhar, tiramos fotos, como sempre, né? O Pelé sempre é uma atração. Enfim, isso é meu breve relato com o Rei Pelé. Pequenos momentos, mas que eu vou lembrar para o resto da minha vida. E o Pelé sempre teve preocupação com os menores e adolescentes, com a educação e com a inclusão social. Um beijo, galera. Fica com Deus.